No Gabinete da Identidade de hoje, vamos conversar com Vanessa Mello. Baiana de Salvador, é clarinetista, cantora e compositora e em 2015 foi premiada no Festival Nacional de Forró de Itaúnas na categoria Revelação Feminina. Formada em música com habilitação em clarinete pela Universidade Federal da Bahia, a artista está entre as 100 compositoras incluídas no projeto Embra, Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras, um livro virtual de partituras de música instrumental brasileira composta por mulheres. Com vocês, Vanessa Mello. Olá, eu sou Vanessa Mello e quero começar aqui homenageando as Iabás, tocando uma cantiga para Oxum, né, para a gente trazer toda essa ancestralidade da mulher brasileira. Dorixá, olele, ia o minibu. O miro dorixá, olele, ia o minibu. O miro dorixá, olele, ia o minibu. O miro dorixá, olele, oni abere, yabere o, yabere o, oni abere coma. Orondom tope bondom, duiridim tom po po piririridom merundom. Dorixá, olele, ia o minibu. O miro dorixá, olele, oni abere, iabere o, iabere o, oni abere coma ima, oni abere, iabere o, iabere. Coma, irmã. E assim eu saldo as nossas ancestrais. Que bacana, Vanessa, que coisa linda, poxa vida, você é surpreendente, tocando clarineta, cantando, batendo palmas, é muito legal isso, que bacana. E agora vem cá, me conta, como é que começou essa história de tocar clarineta e juntar isso aí tudo aí? Fala pra gente um pouquinho da tua trajetória, como você começou. Então é muito interessante porque o meu avô, ele é mestre de capoeira, foi mestre de capoeira, né? Infelizmente ele faleceu quando eu tinha 6 anos. Então eu cresci no centro histórico, né? Até os 6 anos de idade eu andava muito pelo centro histórico da Bahia, né? Salvador. E só depois, assim, né, quando eu fiz 17 anos, é que eu recebi um convite de uma amiga para uma aula gratuita no Pelourinho, no Centro Histórico, e eu fiquei super interessada. Meu pai já tinha tentado me colocar na FUNSEB para fazer dança, mas eu nunca tinha me interessado nessa época. Então, através dessa amiga que me convidou, eu fui para essa aula na Filarmônica Oficina de Frevos e Dobrados, do maestro Fred Dantas, e foi lá que tudo começou. Quando eu cheguei lá, a minha vontade era tocar violino, porque eu já tinha assistido alguns concertos, né, da Orquestra Sinfônica da Bahia,
E eu fiquei encantada, né, com aquele corpo de cordas, né, aquela sonoridade e a visibilidade também, né, porque fica bem na frente, né, pra gente ver. Só que, de repente, tinha uma trompa e eu falei, nossa, mas esse instrumento é muito diferente, eu quero tocar trompa. Não tinha professor de trompa, tinham 2 trompas novíssimas, mas não tinha um professor. E um dia o maestro Fred Dantas, né, ele chegou para mim e falou, Aisha, porque ele apelidava todo mundo, e o meu apelido era um apelido mais fofinho, né, que era Aisha, porque eram nomes terríveis, assim, que ele dava para as pessoas, né. E esse apelido foi o mais bonito que teve, assim, toda a história da Filarmônica. Ele falou, Aisha, tem uma clarineta aí, você quer? Aí meus amigos já tinham 6 meses já de estudo da música, tudo mais, teoria, já estavam tocando na Filarmônica. E eu falei assim, pô, clarineta, né? Tá, eu quero. E aí ele falou, tá bom, depois da aula a gente vai lá na Pituba, né, um bairro um pouco mais distante, meia hora do centro, pra gente pegar a sua clarineta e você vai começar a estudar clarineta. Chegou lá, Sônia Oliver, que é uma maravilhosa saxofonista, considero a minha primeira professora de clarineta, porque foi ela que me ensinou as primeiras notas, e é uma mulher indígena do interior da Bahia, de Maracangalha, então acho isso fantástico ter começado com essa mulher. E ela me ensinou as primeiras notas e eu fiquei doida em casa a semana toda só tocando a mão esquerda do clarinete. Minha mãe, deixa eu assistir novela, e aquela coisa, aquela paixão, e me apaixonei muito pelo clarinete. E aí, então, passei esse tempo. E as filarmônicas são projetos sociais, né? Sem fins lucrativos, assim, com existência há, sei lá, 200 anos na Bahia, assim, no interior. Acho que no Brasil todo, né? E são essa organização social que forma diversos músicos de sopro e percussão, né? A gente tem essa tradição muito forte, não só da percussão, mas também do sopro. E foi aí que tudo começou. Eu comecei a tocar os dobrados de Estevam Moura, vários compositores do interior da Bahia maravilhosos, e fiquei apaixonada, e era procissão, e era tudo quanto era evento, a gente estava lá fazendo, né? E logo depois eu fiquei sabendo de um curso técnico com ensino médio, e esse curso ainda existe, é o único curso de ensino médio integrado que eu acho que se tem essa história do Brasil, porque eu não conheço, que é um lugar que se chama Colégio Estadual Manuel Novaes, né? Deputado Manuel Novaes. E é um ensino médio integrado com música. Você faz o ensino médio, faz 1 ano a mais, são 4 anos, e para sair com técnico em música. E foi muito legal porque os professores de lá da escola são os mesmos professores da universidade. Então, é o nosso curso preparatório, né? Nosso pré-vestibular de música, porque a gente não tem conservatório, muita gente estuda por conta própria, né? Porque os maestros de banda, eles tocam, por exemplo, o maestro, né? O Fred Dantas, ele tocava trombone, mas tinha que tocar trompete, tinha que tocar trompa, e assim acontece, né? E acaba que a gente meio que vira autodidata, né? Porque não tem assim um professor específico do instrumento, mas tem uma formação meio que acadêmica de leitura de partitura, de harmonia, de arranjos e tudo mais. E isso, o Manuel Novaes, né, abriu essas portas para eu entrar na universidade. Foi muito bom, assim, ter passado esses 4 anos lá, porque foi a oportunidade, né, de fazer esse curso preparatório para entrar na universidade. E aí, nesse mesmo tempo, antes mesmo da universidade, eu entrei no Neogibá, que é um projeto social, também outro projeto social, que é de núcleos estaduais e orquestrais da Bahia, né? E foi muito bom também, porque eu tive a oportunidade, a primeira vez, de ir para a Europa e tocar nas melhores salas, né, no Elizabeth Hall, na Philharmonie e por aí vai, né? Foi muito interessante essa experiência. Só que nessas andanças, né, nessa oportunidade de viajar para a Europa com a orquestra, eu me afastei um tanto da música popular brasileira para poder galgar esse caminho, né, de concertista, porque eu fiquei tão apaixonada por isso e apesar de não ter referências de mulheres negras nesses lugares, eu sonhava, né, em ser concertista, em estar tocando meu clarinete na frente de uma orquestra sinfônica, né, e sair viajando por aí.
Só que quando eu cheguei na Europa, eu vi muito europeu tocando chorinho, tocando samba, e eu não sabia um tema, não tocava um tema no meu clarinete. Então eu falei, tem alguma coisa estranha aí, eu preciso dar uma voltada assim para as minhas origens, para, né, trazer essa brasilidade que já está em mim, só que eu dei uma esquecida porque o anseio era muito, né, de estar dentro dessa música de concerto. Foi quando eu descobri o projeto de Leixeres Leite, que é o Rumpilezinho, e assim foi aí que abriu assim a minha cabeça assim para essa ancestralidade da música afro-baiana, que a gente já escuta tanto no axé. Axé music, inclusive, é uma apropriação, né, dessa energia do candomblé, da religião de matriz africana, que é tão sincrética, né? Todos os eventos religiosos católicos têm uma referência, né, com essas divindades do candomblé, e foi lá que eu pude aprender um pouco sobre isso, assim, e fiquei muito feliz porque me senti próxima a isso, fiz a conexão, né, e é isso que eu quero para minha vida, estudar esse tipo de música, esse conceito das claves de matriz africana, que está tão próximo da gente, essa conexão que Salvador faz com Cuba, com Cabo Verde, né, musicalmente, e fiquei muito feliz, e é por esse caminho que eu vou agora. Que trajetória bonita! Poxa, eu fico encantada porque a gente às vezes se esquece um pouco, né, dessa influência toda africana que a gente tem na nossa cultura de uma maneira em geral, né? E ouvir você falar dessa experiência de ter entrado tão fundo na música de concerto e ao mesmo tempo ter tentado resgatar, né, ter visto que precisava resgatar a sua base, que começou com a música popular, com a música que a gente faz no dia a dia, né? Essa música que a gente ouve, que é natural quase, né? As pessoas cantarolam. E quando você fala dessa coisa da música, do candomblé, dessa influência, eu fico muito encantada também, porque tem essa questão das músicas de trabalho, né? Aquelas músicas que eram cantadas enquanto os negros trabalhavam. E eu sei que isso ficou bem forte também, né, na nossa música. E eu gostei de te ouvir falar sobre isso. E você vai tocar para a gente uma obra que tenha também essa influência dessa brasilidade? Eu participei de um projeto muito maravilhoso, assim, que foi o primeiro projeto que eu tive contato, de fato, com essa música, que foi o Pradarrum, né? E, inclusive, essa palavra Pradarrum, o que é Pradarrum, né? Pradarrum é esse toque, essa reverência do rum, que é o tambor maior do candomblé, né? A orquestração são 3 tambores, rum, rumpi e lé, e o rum, ele é responsável por chamar, né? Por fazer essa reverência aos orixás. E eu aprendi com o Gabi Guedes, né? Que é um alabê, assim, antigo, lá do Gantuá, que foi pego, assim, vamos dizer, né, pela mãe menininha do Gantuá, criança, para começar a aprender, né, porque é interessante, as mulheres, elas não tocam dentro dos terreiros, mas elas é que passam essa musicalidade, essa percussão, né, de forma oral. Então eu vou cantar, na verdade, essa canção, que é uma canção para Oxalá, é uma canção que pede paz, assim, e eu acho que é o que a gente está precisando muito, assim, sabe, ter essa fé. Então vou fazer aqui a capela mesmo para rememorar esse momento. Que eu haja labaode, abuque que eu haja, obericoco, que eu haja labaode, que eu ajala baode, obericoco, que eu ajala baode, abuque que eu ajá, obericoco,
que waja labaode. Que waja labaode. Obericó. Achoduntum coiafim. Alá fum fum orixalá. Aea jaleo. Alá fum fum orixá. Achoduntum coiafim. Alá fum fum orixalá. Aea jaleo. Alá fum fum orixá. Ajale mori oyo forica. Axé. Que canto lindo! Você sabe que eu gosto muito do candomblé. Eu acho muito interessante, porque o candomblé, pelo menos a mim parece, que é como a reverência à natureza que os índios também têm, né, com o xamanismo. E esses orixás que eu gostaria de conhecer mais, mas quando a gente vê, a gente não tem tempo para estudar tudo, né? Mas me parecem que são todos muito ligados à natureza, né? A esses espíritos da natureza, a força da natureza. E esse canto que você acabou de cantar, assim, foi muito emocionante, muito bonito, muito bonito. E você falou uma coisa que me chamou a atenção também, sobre essa professora de origem indígena, que você falou lá de Maracangalha, né, na Bahia. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente escuta as músicas e não sabe o que elas realmente querem dizer. Porque quando o Dorival Caymmi fala, eu vou para Maracangalha, eu vou... Será que ele se referia a esse lugar? Com certeza, com certeza. Eu acho que ele é um cara assim bem, que foi, né, um cara bem conhecedor assim dessa ancestralidade dele, né? Do candomblé, de todas essas coisas da Bahia, desses lugares, né, que são lugares tão importantes, assim, que tem uma cultura tão particular. Esse Fred Dantas, ele tem um projeto social lá que se chama Escola Ambiental. Ele criou uma escola com uma igreja e todos os anos ele faz uma missa, né? E a missa fala do lobo-guará, fala de todos esses animais que estão por ali, né? Que as pessoas convivem, né? Desde que nascem, com essa natureza tão perto, com essa história tão viva, né? E você considera, Vanessa, com isso tudo que você tem da sua vida, dessa sua trajetória musical, você considera que isso tudo te influenciou? Você considera que isso tudo poderia ser tratado como parte da identidade nossa brasileira pela arte? Como é que você vê isso? Você carrega isso em você? Quando você compõe, por exemplo, você pensa sobre isso, essa tua ancestralidade, você evoca essa tua ancestralidade quando você compõe? Fala um pouco disso para mim. Sim, sim, né? Eu me encontrei assim nessa pesquisa, né? E me encontrei como cantora também, porque quando eu saí do Neogibá, por exemplo, eu não tinha como me sustentar mesmo, né? Porque lá em Salvador não tem... A gente não sabe muito o que fazer, né? Com diploma, não sabe muito o que fazer quando não quer tocar em orquestra sinfônica, quando não quer fazer concurso público para ser professor de universidade. Então, eu me encontrei como cantora por necessidade, né? E com isso eu busquei, entendi a minha ancestralidade, porque o nosso primeiro instrumento, ao meu ver, é o nosso corpo, é a nossa voz. Minha mãe brinca muito, por exemplo, dizendo que minha avó falava: essa menina chora demais, quando essa menina crescer vai ser cantora, não é possível, a menina chora muito. E eu me emociono muito, assim, né, como o fato de cantar vibra muito meu corpo, né, vibra minha cabeça, meu corpo inteiro, e me faz lembrar da minha avó, me faz lembrar da minha mãe, me faz lembrar de coisas assim que eu nem vivi. E
realmente essa ancestralidade, essa matriz africana que cada dia mais eu investigo, e indígena também, porque a minha avó vem da região de Alagoas, né, esqueci o grupo étnico indígena, mas também a minha avó foi para o sul da Bahia, né? Que é a galera Pataxó também, né? É o grupo étnico Pataxó. Então tem essa mistura afro-indígena. Então, hoje em dia, realmente, eu busco cada vez mais isso para trazer para as minhas composições, assim, né? A minha primeira composição, que eu digo, é esse chorinho, né? Chorando Machiches, que eu pude organizar, entrou agora no Embra, né? Esse primeiro songbook só com compositoras brasileiras. E é exatamente isso, eu busco essas vozes dessas mulheres, né? Essa mulher indígena, essa mulher africana, para trazer para essa construção. E nesse choro eu homenageio a Chiquinha Gonzaga, né, que é uma mulher também descendente de escravos, né, descendente de África, e que fez muito assim por nossa música brasileira, né, faz, né, tá viva e atemporal. Então eu acredito muito nessa oralidade, eu acho que a gente tem que sim estar nesses espaços, estar na academia, mas a gente não pode esquecer dessas cantigas que a gente ouvia nossa avó cantando pra gente, né, que tá dentro do nosso DNA, do nosso ser. Então essa musicalidade, a oralidade, ela também tem a sua rigorosidade, né? Porque uma cultura que sobreviveu 500 anos de história, de exploração, de tudo, e essa música ainda está viva, e a gente está modernizando essa música, está trazendo outros elementos, então isso é sensacional, a gente não pode esquecer nunca de onde a gente veio. Legal, essa coisa de trabalhar com a sua origem, né, com as suas origens, né, trazer para o seu trabalho cotidiano e até profissional aquilo tudo que você carrega em você de história, né? Isso é muito bacana. Eu tive a oportunidade também de assistir um show que você estava participando da turnê Líricas Femininas do Sesc Nacional, que eu tive o prazer também de participar, mas no outro grupo, né? E eu fiquei muito impressionada com o teu grupo, que eram as líricas negras, né? Aquele trabalho. Me fala assim um pouquinho como é que vocês resgataram aquelas canções, porque me soaram assim canções assim, me trouxeram memórias que é aquela coisa, né? Você conhece sem conhecer. É como se tivesse no meu interior, na minha consciência, mas que eu não conhecia. É como se tivesse despertado. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência pra gente. Nossa, quando o Gilberto, né, do Sesc, me ligou, eu fiquei assustadíssima, porque eu não acreditava, porque eu sempre acompanhei o Sonora Brasil lá em Salvador, né, no Sesc, que fica inclusive no centro histórico, fica às margens desse Pelourinho, né, desse lugar que já, né, demandou tanta tristeza assim, e culturalmente a gente tem tudo ali, né. Então eu fiquei muito emocionada, porque quem iria eu substituí uma grande percussionista, que é a Mônica Millet, que infelizmente não podia na época, né? Não tinha agenda para essa turnê. E a Mônica Millet, ela é neta da mãe menininha do Gantuá. Então, assim, eu me arrepiei toda, né? Eu falei, caramba, nossa, isso é um chamado, assim, sabe? É uma oportunidade grande de trazer um pouco disso, né, dessa pesquisa e dessa sensação, né, de estar fazendo essa música mesmo. Então, eu desde criança escuto os tambores perto de casa. Salvador não é como aqui no Rio de Janeiro, né, que os terreiros ficam nas periferias. Lá em Salvador, os terreiros ficam dentro da cidade. Então você, de qualquer lugar, você pode ouvir, né, o xirê, as festividades, né, que o xirê é a festividade, é quando a casa abre para o público, né, que o público pode participar dessa cerimônia. Então, como eu falei, eu estava lá com Gabi Guedes, no Prada Rum, estava com Letieres Leite, então eu trouxe essas cantigas que eu aprendi com eles, né, Gabi é um alabê antigo, e a Vati, Negra Vati, que é de São Paulo,
ela participa de um projeto que chama Ilu Obadimi, né? Que são as mulheres de Xangô. E é uma pesquisa também do pessoal lá de São Paulo, das mulheres negras de São Paulo. É incrível porque são praticamente só mulheres, as mulheres tocam e os homens dançam, fazem a performance. É bem interessante, eu quero muito, inclusive, passar um carnaval lá para vivenciar isso. E aí encontrar essa mestra maravilhosa que é a Rosa Reis, né, que traz a capoeira, que traz essa musicalidade lá da ilha, né, do Maranhão, de São Luís. Então, nossa, assim, realmente um presente fazer essa troca com essas mulheres, assim. E pela primeira vez, né, esse projeto, porque o Sonora Brasil, o Sesc é o que fomenta a cultura nesse país, né, e pela primeira vez trouxe projetos só com mulheres. E era engraçado porque eu falava assim, gente, eu tô no Sonora, eu vou fazer essa turnê, eu vou conhecer o Brasil finalmente, não sei o quê. E as pessoas falavam, sim, como é a formação? É o vibrafone, clarineta, voz, percussão. Mas quem que vai acompanhar vocês? Nós mesmas, nós vamos fazer os arranjos, nós, né, estamos ali, a gente é musicista, a gente estuda tanto tempo, então esse é o momento, né, de trazer toda essa carga de conhecimento para esse projeto. E as pessoas ficavam assim, principalmente os homens, né, sem entender, porque eu sempre estive em projetos majoritariamente masculinos e é difícil, né, a gente ter essa credibilidade, ainda mais quando a gente fala assim, né, um projeto que vai circular o Brasil através do Sesc só com mulheres. Então, para mim foi uma forma assim de dizer, a gente pode mesmo e a gente vai fazer e a gente está aqui, sabe? Então, impagável assim essa troca. E assim, né, infelizmente aconteceu tudo isso, pandemia, a gente não vai mais continuar a segunda etapa, mas eu acho que a gente também pode continuar esses projetos, porque é muito importante. Muita menina durante, né, os concertos viram e vieram até a gente assim super felizes e encorajadas, né, não sei se a palavra é essa, a também buscar o seu caminho na música, né, falar suas verdades, a mostrar sua musicalidade assim, visceral e tudo mais. Olha, essa conversa tá tão gostosa, eu tô tão feliz de estar te ouvindo, porque eu te conheço, assisti o show do Líricas Negras nesse projeto do Sonora Brasil, fiquei encantada com as cantigas, com as canções, com vocês dançando, com você cantando e tocando. Foi muito interessante, muito bacana. Um projeto, um show que eu acho que a gente tinha que poder ouvir mais, sabe? Em mais cidades, refazer isso, levar esse canto brasileiro, esse canto que traz essa ancestralidade indígena e africana para mais pessoas conhecerem. Você falou uma coisa que eu achei interessante no início da nossa conversa, que o Axé Music, por exemplo, é uma apropriação de parte desses ritmos, né? De parte dessa melodia. E isso é muito interessante, porque a gente ouve, a gente pensa, às vezes a gente fala, música popular. Mas o que é a música popular brasileira, né? A música popular é tudo isso, né? É essa ancestralidade, é o chorinho, é a bossa nova também, sem sombra de dúvidas, mas é principalmente essas músicas que têm esse cunho rítmico, né? Que nos remete a essa ancestralidade. Esses cantos que às vezes você ouve, parece que você está no meio da floresta, que te trazem um pouco dessa lembrança dos cantos indígenas, não é? Eu acho isso muito interessante. E eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo que você tinha sido convidada como uma das compositoras para integrar o songbook, né, organizado pelo Embra, que fala para mim, Embra significa o que exatamente? Eu sei, mas agora até esqueci. Então, Embra significa, Embra com 2 M's, significa escritas musicais de mulheres brasileiras. Isso. Né,
Exatamente. É um projeto que foi fomentado, né, pelo Estado do Rio de Janeiro, acho que pelo município, acho que foi um edital que aconteceu aí há alguns meses, e é um projeto idealizado pela Aline Gonçalves, que é clarinetista, cantora, compositora, flautista, uma mulher incrível que infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas tenho amigos lá de Salvador, Aline Falcão, que toca com o Rodrigo Hering, que é mineiro, e toca com a Aline também, né? Eu até brinquei com ele, falei, você adora tocar com a Aline, né? Você só quer tocar com a Aline. Então a Aline Gonçalves é uma mulher que já tem uma história, né? Já tocou com Hermeto Pascoal, hoje tem o trabalho dela, uma pessoa muito inspiradora. E aí ela teve essa ideia genial, incrível e necessária, né? De reunir essas 100 compositoras e tá aí virtualmente para quem quiser baixar, tocar, né? Eu quero fazer um show só com essas composições, porque a gente, né, quando a gente pensa em música popular brasileira, aí vai querer tocar, né, Tom Jobim, Chico Buarque, é lindo, é maravilhoso, é necessário estudar tudo isso, né? Mas eu acho que também, né, agora é a vez delas, né? Não vai ficar só nessa história de que só Chiquinha Gonzaga, compositora brasileira. A gente cada vez mais tem mulheres estudando, tendo a oportunidade de ter acesso à educação, à universidade, mestrados, doutorados. Então, cada vez mais a gente, né, arranjadoras. Então, foi assim uma felicidade, porque a história da composição é uma coisa bem recente para mim. Eu tive, né, porque eu acho que também é coragem, porque a gente agrega tanta música, tanto conhecimento que a gente acha que, ai não, né, sei lá, fica pensando nos grandes compositores de concerto, Beethoven, não sei o que, e fica achando que uma letra, um poema musicado não é nada, né? Mas é a expressão da nossa alma, é a expressão de tudo que a gente já vivenciou. Então isso é importante, a gente tem que valorizar isso, né? Se autovalorizar também. Então essa oportunidade está me dando mais coragem de acreditar nesse potencial, né, de compositora, e tá trocando mais com as mulheres, né, mais as instrumentistas, e poder fazer esses coletivos, né, propagar cada vez mais, assim. Eu estou muito feliz, é uma grande oportunidade, é um presente que eu ganhei no meio dessa pandemia. Então é bem piano, é bem aquela coisa de Chiquinha mesmo, né? Então foi uma homenagem pra ela.
Que bacana, né, Vanessa, esse projeto, né? Esse projeto de trazer essas mulheres compositoras, né? Mostrar essas mulheres vivas, porque às vezes a gente também toca muito, como você falou, toca muito Chiquinha Gonzaga, lembra muito da Chiquinha Gonzaga, que foi uma grande mulher, que é uma inspiração para todas nós mulheres, né? Musicistas. Mas é interessante a gente falar das mulheres que estão vivas agora, hoje, fazendo música, porque durante muito tempo realmente as mulheres estavam um pouco apagadas, né, dentro da música popular de uma maneira em geral. Você tinha uma ou outra, mas não tinha assim uma visibilidade, vamos assim dizer, das mulheres que tocam e que compõem. Às vezes você até sabia que, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo, Roberto Carlos cantou muita canção composta pela Sueli Costa, mas a gente não via Sueli Costa, não é? A gente sabia que quando alguém tinha o interesse de ver quem era o compositor da música, via lá o nome da Sueli Costa, mas não tinha essa visibilidade, né, a compositora. E mais mulheres estão realmente aparecendo, porque a gente, tirando a parte, as cantoras que estão mais presentes, né, na mídia, quando você sai desse ramo assim, mais do sucesso, vamos assim dizer, como as pessoas conhecem, você vê poucas mulheres. Você vai em roda de samba, por exemplo, você vê poucas mulheres. Então é muito interessante esse projeto das escritas musicais de mulheres brasileiras. Esse projeto é digno de louvor. Esse é um projeto que tem que ser muito divulgado, muito apresentado. E como você mesma falou, as mulheres que tocam podem se inspirar nesse songbook e tocar composições de outras mulheres, não é? Porque a gente sofreu um certo apagamento dentro da história, né? Nesse trabalho do Sonora Brasil que você falou, que eu também tive a oportunidade de participar no Líricas Históricas, né? A gente teve justamente esse trabalho de pesquisa e que deu um trabalho tremendo, porque quando você começa a pensar, nossa, tem que tocar só mulheres, e agora? Como é que a gente vai fazer? Onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão essas mulheres, né? E a gente teve que fazer todo um trabalho de pesquisa para resgatar esses nomes. E encontramos mulheres maravilhosas da música erudita, porque às vezes a gente até fala das mulheres que estão na música popular e se esquece das mulheres que estão na música erudita, na música clássica. E a gente descobriu muita mulher bacana brasileira, que algumas poucas vivas, a grande maioria do século XX, que já nem estão mais aqui, e que os nomes também ainda não estão muito evidentes. Foi um trabalho realmente muito bacana e é muito interessante a gente falar sobre isso, essa presença feminina na composição da música brasileira, né? E muitas dessas mulheres, elas trabalham também justamente com essa ancestralidade. Nós observamos no nosso grupo, por exemplo, compositoras como Babi de Oliveira, baiana também, e uma outra compositora de Minas, Dinorá de Carvalho. As composições dela tinham um forte apelo ancestral, de ritmo, de letra, de música, e foi muito interessante, porque ao mesmo tempo elas trouxeram isso para a música clássica, e a gente não conhece, e a gente precisa divulgar mais.
exemplo, porque agora, nesse momento, né, de desmonte de tudo, de cultura, de saúde, tem muito artista, tem muita gente de música, né, principalmente, se candidatando, se envolvendo em política. Eu acho que realmente por esse caminho, porque eu acho triste quando tem tantos músicos maravilhosos assim que não se posicionam, né? Fica dizendo só arte pela arte, mas qual é o papel social da arte, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente só vai pegar o nosso instrumento, tocar milhões de notas e, nossa, eu sou incrível, eu toco muito, faço turnês intergalácticas. Não é só isso, né? Então, eu estou muito feliz, assim, que eu tenho visto, assim, muita gente de cultura, muita gente de música se envolvendo, se candidatando, e eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que estar nesses lugares para fazer essa diferença mesmo, porque, né, a cultura é tão importante, a gente tá aqui se doando para a sociedade o tempo todo, né? E o Estado totalmente, né? O nosso trabalho, né? Pão e circo, né? É tão triste ver tudo isso. Então eu me sinto encorajada de ver assim essas pessoas aí lutando por isso, por todos nós, né? Por toda a nossa classe. E fico feliz também com mais e mais mulheres, né? Eu tenho me envolvido em grupos de clarinetas. A gente fez pela segunda vez o segundo encontro nacional de clarinete feminino no Brasil. Mobilizamos assim mulheres de todo o mundo, a Doreen Cat de New Orleans, né? Uma clarinetista da Sinfônica de Berlim, que foi incrível, a Sabine Mayer. Ela conseguiu entrar na Filarmônica de Berlim com o biombo, né? E assim, se não fosse isso, ela não estaria lá. É uma mulher assim incrível, né? Que tem toda uma história, uma trajetória no instrumento. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que, sabe, vamos ter coragem, vamos se agarrar a isso, se agarrar à música, fazer música todo dia pra gente se inspirar, pra gente poder continuar lutando, pra gente poder mudar realmente essa sociedade, o mundo, né? Poder preservar a nossa natureza, preservar nós mesmas, né? Nossas meninas que estão chegando aí, essas mulheres, essas novas meninas índigos, né? Que estão chegando aí, de transformação, de mutação. Então eu fico muito feliz, assim, inclusive de ter participado, de ter sido convidada, né, por você, porque você é uma mulher que, quando eu te vi, uma mulher negra tocando harpa numa orquestra sinfônica, eu fiquei doida. Eu falei, é possível, sabe, é possível viver de música, é possível continuar estudando meu instrumento, fazer o que eu quiser, onde eu quiser. E ter conhecido você nesse processo do Sonora Brasil, né, nesses encontros, né, nas cidades, poder estar no mesmo restaurante tomando uma cerveja, conversando, isso foi tudo tão maravilhoso, assim, tão inspirador e um grande presente, assim, que o universo me deu, sabe? Então, é isso, a gente tem que ter força, como diz lá na Bahia, sangue no olho para poder continuar tudo isso, né? E vamos lá, dando apoio umas às outras, uns aos outros, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente é mais do que isso. E a nossa cultura brasileira, ela tá viva, ela não vai morrer. A nossa música tá dentro da gente. Eles podem, sabe, acabar com teatros, com os projetos sociais, mas a gente vai pra rua, a gente vai fazer essa música na rua, onde a gente quiser, sabe? E é isso. Eu, apesar de estar sendo um momento assim, né, de reflexão, até de depressão mesmo, né? Acho que a gente está num momento de depressão coletiva, né? Mas quando a gente troca uma ideia, participa de uma entrevista como essa, a gente vê assim uma luz no fim do túnel de que realmente a gente pode continuar, sabe? De que a vida é bela, a vida é linda e a música é que nos salva mesmo, assim, sabe? Então, muito feliz, assim, muito obrigada e vamos pra frente.